Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na FASBAN a visita do senhor embaixador Rostislav Tronenko, né. Bom dia, Bom senhor dia. embaixador, доброго дня. Доброго дня. Христос воскрес! Воістину воскрес. Доброго дня, отче Teodoro. Bom dia, padre Bom Teodoro. É uma dia, grata доброго satisfação. дня. Fico alegre e agradeço o gentil convite do FASBAN de estar de novo aqui entre Muito bem. vocês. Foi um convite, assim, fora dos protocolos, e também é uma conversa fora dos protocolos, mas uma conversa sobre alguns temas interessantes, né, sobre a vossa passagem aqui pelo Brasil, durante esses 10 anos de trabalho, de serviço na embaixada ucraniana, né, e também um pouquinho, algumas coisas, algumas inclusive curiosidades e assuntos extremamente complicados, complexos, em relação à situação da Ucrânia hoje, em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Então, o senhor trabalhou 10 anos aqui no Brasil e sempre marcou presença na comunidade ucraniana, presença nos eventos religiosos, nos eventos culturais, né? E teve uma relação muito próxima com o povo. Como o senhor vê a comunidade ucraniana aqui no Brasil a partir do ponto de vista cultural, social, religioso e também político, né? Padre Teodoro, nossos ofícios dos padres religiosos e diplomatas são parecidos. Nós atendemos o povo. Às vezes o povo nos procura só quando está em apuros. Estou brincando. Mas, na sim. verdade, nós estamos servindo para cidadãos da Ucrânia, e assim como nós fizemos com a senhora embaixatriz em Portugal, nós também, como o padre me ensinou, procurávamos estar perto das nossas comunidades ucranianas espalhadas por mundo todo. E a comunidade ucraniana do Brasil é comunidade que conta, acredito, mais de 130 anos, desde primeiros registros oficiais da sua chegada, e ela é maravilhosa pela sua influência, força nessas áreas que o senhor mencionou: econômica, política, cultural e religiosa. E eu não canso de me dizer, e confirmo aqui, não só porque eu estou na faculdade do São Basílio Magno, mas falo isso também fora dessas paredes, que graças às nossas igrejas, grega católica, ucraniana e ortodoxa, que a comunidade moldou politicamente, economicamente, culturalmente o Sul, e não só o Sul, toda a nação brasileira. A nossa arquitetura das igrejas, que encontrou o seu testemunho no álbum que foi preparado pelo Ministério da Cultura do Brasil, com prefácios muito interessantes, e recomendo vivamente, sobre a arquitetura das igrejas ucranianas no Brasil. Eu lembro também o material que encontrei no Museu de Sociedade Ucraniana Brasileira, os mandamentos dos ucranianos do Brasil, da comunidade ucraniana no Brasil, onde eles, nos anos 20, exatamente há 100 anos, eles proclamaram e declararam a lutar pela influência política, econômica e financeira, independência e influência na sociedade brasileira. Acredito que a comunidade ucraniana do Brasil está de parabéns. Nesses 130 anos, a comunidade ucraniana do Brasil conseguiu tudo isso. Muito bem. Agora vamos entrar numa questão bastante difícil, complexa e também dolorosa, que é a questão da guerra, da agressão da Rússia à Ucrânia. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa agressão à Ucrânia, ao Estado ucraniano, ao povo ucraniano, e sobre aquela ideia de dois povos irmãos, de um lado,
né? E, de outro lado, que os ucranianos não são uma nação na visão de algumas pessoas políticas, né, do Estado, do governo russo. O senhor falou muito corretamente sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu não aceito quando a mídia internacional e inclusive às vezes brasileira fala da guerra da Ucrânia, o conflito na Ucrânia, Uhum. ou outros clichês da propaganda russa. A segunda parte da sua questão sobre povos irmãos, sobre o povo obediente russo, o povo irmão, todas são clichês da propaganda. É aquilo que o Putin esperava encontrar desde fevereiro de 2014, quando ele ocupou ilegalmente a República Autônoma da Crimeia, a cidade de Sebastopol, e depois espalhou essa agressão, essa invasão nos territórios de Donbass. É a propaganda russa que quer nos convencer que somos povos irmãos. Nunca seremos irmãos. Isso foi respondido ainda em abril, se não me erro, de 2014, pela poetisa jovem ucraniana, e agora virou a canção Nunca Seremos Irmãos, depois da ocupação dos 7% do nosso território, depois de 14 mil mortos até fevereiro desse ano, depois de 30 mil gravemente feridos, e depois 1,5 milhão até fevereiro desse ano de refugiados internos da Crimeia e de Donbass. Nunca seremos irmãos e nunca seremos escravos dos russos e nunca encontraremos eles com as flores como Putin esperava. Da nossa parte, nós vemos isso como agressão violenta, injustificada, um massacre em massa dos civis ucranianos desde que os russos não conseguem realizar as suas tarefas militares de abrir um corredor terrestre para a Crimeia. É uma guerra que tem atrás de si a cobiça dos naturais da Ucrânia, assim como foi no caso da Crimeia, o petróleo e gás que se encontra adjacente offshore no Mar Negro, adjacente ao território da península. Eles cobiçam recursos humanos da Ucrânia, a população bem profissionalizada, bem preparada, a população, 98% da Ucrânia é alfabetizada, e, afinal, é desafio a todo sistema democrático livre da Europa e do mundo inteiro. Em poucas palavras, é a luta de antigo Império Russo, que não se desmoronou por completo, é a luta de escravidão a qual eles querem que a Ucrânia e ucranianos retornam, contra a democracia e liberdade, contra os nossos sonhos. O nosso sonho é ser livres, é ser europeus, porque o centro da Europa geograficamente e o nosso espírito é europeu. E a nossa religião cristã não permite agredir os irmãos. E aqueles que estão nos agredindo, assim como foi durante o regime comunista, não são os nossos irmãos. Não sei se respondi. Não, muito bem, o senhor respondeu, creio que sim, né? Agora, já que o senhor falou de religião, uma outra questão assim bastante complexa, que envolve não só religião, mas envolve as igrejas na Ucrânia, né? Quer dizer, as igrejas ortodoxa, igreja católica e igrejas protestantes, né? Como que vai ficar a relação agora? Não sabemos, mas pelo menos assim uma ideia, né, como que ficaria a relação entre as ortodoxias, né? A ortodoxia russa, né, que tem uma presença marcante na Ucrânia, talvez mais comunidades ortodoxas do patriarcado
de Moscou na Ucrânia do que na própria Rússia, né, e a igreja, eh, ortodoxa ucraniana, essa de perfil nacional, dirigida, né, pelo patriarca Epifânio. Como que fica essas relações? Uma vez que o patriarca Cirilo, tá, ele apoia a guerra, apoiou e abençoou a guerra, né. Há alguma possibilidade, assim, de pensar numa possível relação daqui para frente? Como que será essa relação? Será que os ortodoxos do patriarcado de Moscou, eles têm algum sentimento contra essa igreja, contra o patriarca, uma vez que eles estão sofrendo os ataques da guerra, estão sofrendo as bombas e estão morrendo também, como os demais, civis. O patriarca Cirilo fica isolado, não só pelos paroquianos na Ucrânia, que durante mais de 2 meses não ouviram nenhuma palavra de apoio, de misericórdia da boca Uhum, do patriarca Cirilo. E a igreja de patriarcado de Moscou fica isolado. Acredito na ortodoxia mundial também, porque o patriarca não pode apoiar as forças armadas do seu país que fazem massacres de Bucha, massacre de uhum, Irpem, genocídio dos ucranianos na cidade de Mariupol, que o Papa Francisco chamou cidade mártir. É o problema do patriarca Cirilo pessoal, é o problema pessoal e o problema do patriarcado de Moscou. De ligação estreita com o regime autoritário e ligação estreita com atrocidades que esse regime está cometendo uhum, nessa guerra absurda e injustificável da Rússia contra a Ucrânia. E eu acho que muitos paroquianos da paróquia do Moscou que estavam em dúvida, eles estão indo para as paróquias da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Metropolita Epifani. E acho que foi a última gota essa fase da guerra contra a Ucrânia que começou no final de fevereiro desse ano. Foi última gota para aqueles paroquianos da ortodoxia de Moscou que estavam em dúvida ou tinham algumas ilusões. Esse comportamento inaceitável não cristão do próprio patriarca Cirilo, que durante 20 minutos de conversa com o Papa Francisco, durante 20 minutos estão contando para o Papa sobre o tempo de voo dos mísseis do OTAN até Moscou e São uhum, Petersburgo, essa ladainha, me perdoa, antiga de propaganda soviética, desde os anos 70, uhum, 80, mostra que o próprio patriarca perdeu a reputação, não só junto aos paroquianos do patriarcado de Moscou dentro da Ucrânia, que são na maioria, ao contrário, uhum. que são a maioria, como também nas igrejas da ortodoxia e nas igrejas cristãs mundiais. Uhum. Em relação ao isolamento do patriarca Kirilo, há também a mídia trouxe isso daí, principalmente a mídia ucraniana, né, uma reação dos teólogos ortodoxos contra a atitude. Eu, algum tempo atrás, eu vi, uma assim, um documento, né, desses teólogos, que tinha mais de 300 assinaturas. Obviamente que lá não eram só teólogos ortodoxos, porque de fato eles estavam contra essa posição
do patriarca Kirilo em relação, né, à própria agressão, em relação à própria guerra, que de fato é uma atitude nada cabível nesse momento, não é a atitude de um pastor, de uma igreja, né. Agora não sabemos como que ficará daqui por diante essa relação, como o senhor sem dúvida será uma relação, assim, uma questão de isolamento, cada vez mais ele poderá se isolar, e a própria ortodoxia russa acabar ficar mais, restrita ao território russo, de Moscou e tudo mais, né. Também é uma coisa que a gente não sabe qual será o desfecho de tudo isso, né. Se me permite, no, se não me erro, no ano 2014, a ex-presidente Dilma recebeu o patriarca Kirill no Palácio de Alvorada. Uhum. Eu acredito que esse fato vai ficar na história e nunca mais os presidentes do Brasil vão receber o patriarca Kirill. Eu lembro até desse fato que ele estava se colocando mais ou menos como e se igualando, né, e se assemelhando ao Papa Francisco, né, que ele queria, me parece, uma recepção do próprio Estado e tudo mais, mas era dentro daquela eu imagino, né, pessoalmente, que era dentro de uma ideia de expansão da própria ortodoxia russa, mundo afora, né, inclusive aqui no Brasil, né, que é a comunidade ortodoxa é bastante pouco expressiva aqui no Brasil. Nós, como embaixadores da Ucrânia no Brasil naquele tempo, protestamos junto a Itamaraty contra essa visita, e eu acho que o fato de ele não ser recebido no Palácio de Planalto, Uhum, só no Palácio de Alvorada, a residência da ex-presidente Dilma, já foi gritante. uhum. Muito bem. Um outro assunto relacionado à questão aí das consequências da guerra é a questão dos refugiados, né, que são milhões e milhões que estão deixando a Ucrânia e indo para a Europa e outros cantos do mundo, né. Seria possível falar de um certo perfil desses refugiados, né, situação deles, né, como que estão fugindo, né, e estão saindo na esperança, será que numa esperança de voltar? Ou de ficar, né, nos países o que os estão acolhendo. São milhões, se não me erro, já chega aos números de 5,5 milhões refugiados que saíram da Ucrânia, e o dobro desse número daqueles refugiados internos que saíram das regiões ocupadas da Ucrânia para ficar nas outras regiões da Ucrânia. O perfil dessas pessoas, na maioria, são mulheres com crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas, muitas deles, a imprensa israelense e os rabinos dentro da Ucrânia estão falando de muitos daqueles que sobreviveram ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, Uhum, porque vou lembrar que, por última vez, a Ucrânia foi ocupada, o território da Ucrânia foi ocupada pelas forças armadas estrangeiras durante a Segunda Guerra Mundial, e as nossas cidades foram bombardeadas pelos nazistas alemães. E o perfil geral é esse, são, como dizem os brasileiros, a corda arrebenta pelo lado mais fraco. É sempre a uhum, população civil que está, e as camadas mais vulneráveis dessa população civil, que estão representadas entre os refugiados. É muito sofrimento, é muita dor. Depois, todos os crimes de guerra e contra a humanidade que as forças russas estão fazendo já durante o 9º ano. Não vamos esquecer que essa guerra começou uhum. há 9 anos. E uh, é muito difícil de ouvir as histórias dessas pessoas. Se eles querem voltar, claro, todos eles querem voltar quanto antes à vida normal,
eles querem a paz, e mesmo saindo da Ucrânia, eles estão preocupados tanto na Europa, como no Reino Unido, como em Canadá, nos Estados Unidos da América e aqui no Brasil, a voltar a trabalhar. Eles não querem ser aquela mala sem alça para os governos, para a sociedade civis, como a brasileira, que é uma pena de jogar fora e não dá para carregar essa mala. Sim. Eles querem voltar à vida normal. Ser úteis. Ser úteis. Muitos deles são mulheres de negócios, mulheres que tiveram as suas empresas pequenas e médias, as mulheres ativas. Eles querem voltar à vida normal. Eles querem paz, eles querem segurança, eles querem voltar à normalidade. Aqui no Brasil ou lá na Ucrânia. Muito bem. Ligado a essa questão dos refugiados e tudo mais, essa questão das consequências da guerra, da agressão, a questão humanitária, né? Como que está acontecendo essa questão humanitária lá diretamente na Ucrânia? Uma vez que, por exemplo, nós aqui do Brasil, né, aqui se fala bastante, inclusive envolveu a igreja romana, latina, em torno do Caritas, e outra sociedade mais civil em torno do Humanitas, né? Como que essa ajuda está chegando lá e como que isso está sendo operacionalizado lá na Ucrânia em relação aos necessitados, né, aos que sofrem agressão, aos doentes, né? Enfim, aos machucados de lá. Eu falo daquilo que eu sei, eu vou falar das Caritas, porque é aquilo que o Blaženíssimo Sviatoslav está mencionando nos encontros e nas conversas com o Papa Francisco, e o próprio Papa Francisco fez grande esforço para apelar a todos os cristãos católicos, e eu sei que a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Metropolita Epifani está ajudando imensamente, está ajudando além das Forças Armadas, porque nós temos a lei que permite os capelães, em ucraniano capelanos, os padres que acompanham as nossas Forças Armadas. Sim, capelães. Eles estão no front, junto com nossas Forças Armadas. Tem várias iniciativas das igrejas cristãs de voluntariado, de ajudar esses refugiados que nós mencionamos dentro da Ucrânia e fora da Ucrânia. Eu saí com jornalistas brasileiros no trem Kiev-Varsóvia no segundo dia da guerra, no 25 de fevereiro. E tem reportagens do CNN Brasil, de Estadão e do Record que não mostram a chegada desse trem à Polônia, que mostram não só apoio dos voluntários poloneses lá, logo depois de atravessar a fronteira, mas mostra a emoção dos poloneses em Chełm, a segunda estação, quando o trem só parou lá e até que as portas do vagão não foram abertas e a população civil estava tentando entregar através das janelas água, tudo necessário para os refugiados. Esse apoio, não só dentro da Ucrânia, das igrejas, esse apoio humanitário continua. Estou muito grato ao Brasil, que aprovou também as leis e aprovou e deu essa possibilidade, não só através do avião da FAB, que levou 19 refugiados ucranianos junto com os brasileiros que conseguiram sair através da fronteira da Polônia, outras fronteiras, e retornar e chegar ao Brasil, mas também a sociedade civil brasileira, através das várias iniciativas, antes de mais nada, Caritas,
também ouvi dizer sobre a criação das Humanitas, estão recolhendo o dinheiro e estão enviando esse dinheiro às Forças Armadas da Ucrânia, às fundações Poverny Живым, Retorna Vivo, que estão dando apoio às Forças Armadas da Ucrânia, e as outras igrejas que o senhor mencionou, igrejas protestantes, batista, adventista, que estão recebendo através das ligações internacionais da sua igreja, desde a Ucrânia, que está reunindo as pessoas das regiões mais afetadas no leste da Ucrânia e trazendo eles primeiro para lugar seguro dentro da Ucrânia, depois atravessando fronteira com vizinhos europeus da Ucrânia até o Brasil, providenciando condições dignas, humanas e de segurança para refugiados da Ucrânia. Muito bem. Agora, saindo um pouco da problemática especificamente da Ucrânia, falar um pouquinho de um assunto que está no calor da hora, ou seja, as afirmações do ex-presidente Lula sobre Putin e Zelensky, que foram publicadas aí pela revista americana Time, onde ele diz mais ou menos assim, que Zelensky é o responsável, é tão responsável quanto Putin pela guerra, e ele também é culpado pela guerra. Então, duas questões. Seria uma afirmação, isso é seu ponto de vista, né? Seria uma afirmação liviana da parte do Lula, ou ele estaria se posicionando a favor de Putin, né? E a outra questão é se houve alguma reação da parte do governo ucraniano nesse sentido, né? Ou isso ainda não chegou até a Ucrânia, ou quem sabe até essa afirmação é totalmente irrelevante para o governo ucraniano. Primeira questão, eu concordo, foi afirmação liviana do ex-presidente Lula e claramente jogando a favor da propaganda russa que tenta justificar a ocupação ilegal e essa invasão injustificável, essa agressão, esses crimes de guerra, esse massacre da população civil ucraniana. Eu lembrei logo, e peço desculpa de usar essa expressão ucraniana, чия б корова мичала, а твоя б мовчала, кажуть в Україні. A tua vaca pode mugir, mas melhor que a tua vaca ficaria quieta, falam na Ucrânia, ou como no Brasil falam, perdeu a oportunidade de ficar quieto. O ex-presidente Lula, que está manchado a carreira, a história dele pelo mensalão, pela escolha infeliz da ex-presidente Dilma, que mencionamos já nas nossas conversas, e é um pouco para diplomaticamente dizer. Eu acho que, como dizem no Brasil, é um pouco dor de cotovelo, de tanto destaque e de tanta popularidade do presidente Volodymyr Zelensky, que não fugiu como muitos governos esperavam, e o próprio Putin esperava que vai ser um passeio na Ucrânia, e muitos dos agressores que chegaram, eles traziam consigo uniforme de gala para desfilar em Kiev, já dentro de 3, 4 dias, eles calculavam. O presidente Zelensky não fugiu e, ao contrário, falou a frase que ficou famosa: eu não preciso de corona, me deem as armas. E essa posição do presidente Zelensky levou a popularidade dele dentro da Ucrânia a mais de 90%. O político, o graduado em direito, o que infelizmente não é caso do ex-presidente Lula, o presidente Zelensky virou estadista, ao nível, e os discursos dele que o Lula mencionou, talvez doia para Lula que ele não recebe tanto destaque como o presidente Zelensky, mas cada um recebeu a educação que recebeu.
dizem на Україні Мгм. também, кожний, хто на кого вчився, кажуть Так, в так, Україні. так, так. Talvez doia para ele, a dor do cotovelo de Lula, de não receber tanta atenção como o presidente Zelensky está recebendo na Ucrânia e fora da Ucrânia. Ele é estadista do nível do Winston Churchill, e os discursos do Zelensky são comparáveis com maio, junho de 1940. Eu aconselho ao ex-presidente Lula ler a biografia do Winston Churchill e saber um pouco mais da história, não só do Brasil, mas da Ucrânia e do mundo. Uhum. Muito bem, o senhor falou, lembrou aí maio e tudo mais, e quando o senhor falou que a Rússia ela veio preparada para fazer um passeio pela Ucrânia, né, com desfiles e tudo mais. E aí nós temos logo 9 de maio, não é? Eu não respondi a sua segunda Ah, pergunta. Eu ok. espero mais posicionamento. Tanto a minha esposa, a embaixatriz Fabiana Tranenta, como eu, nos posicionamos logo ao receber essa notícia sobre declarações infelizes do ex-presidente Lula sobre ucranianos, a guerra russa na Ucrânia e sobre o nosso presidente. Nos posicionamos logo em Facebook, Instagram e no Twitter. Uhum. Eu não vi se a representação central ucraniana brasileira se posicionou e se ela exigiu, como representação central da comunidade ucraniana no Brasil, a retratação por parte do Uhum. ex-presidente Lula da sua fala, e eu vi só a declaração que apareceu ontem à noite, que a embaixada ucraniana no Brasil pediu o encontro com o ex-presidente Lula, acreditando que ele é mal informado. Eu acho Uhum. que não é para mim de julgar os meus colegas. Eu acredito que tanto a representação central ucraniana brasileira como a embaixada da Ucrânia no Brasil devem exigir desculpas do ex-presidente Lula. Ele foi infeliz, ele foi errado de fazer essas declarações. E a mídia brasileira também, talvez, deveria dar atenção, não essas declarações infelizes, mas a entrevista em si e as coisas que o presidente Lula está tentando expor como o seu programa futuro, como Uhum. futuro candidato à presidência do Brasil. Uhum. Mas, retomando aquela pergunta que apareceu no momento, que é sobre a questão do passeio da Rússia pela Ucrânia, né, aquela ideia de que a conquista, a guerra, ela seria rápida, tá. E eu lembrei agora, dia 9 de maio, que é a comemoração da vitória russa sobre os nazistas, né. E há alguma notícia por aí, eu não estou lembrado onde que eu li, se não li, me parece que no Pravda mesmo, da Ucrânia, que eles estão se preparando, a Rússia está se preparando para fazer alguma coisa nesse sentido lá naquelas regiões, ou Donbass ou Mariupol. Como que vai ser isso, será? Uh, Vou lembrar que a Segunda Guerra Mundial acabou no 8 de maio, mas o Stalin e a União Soviética sempre queriam destacar e aumentar a importância da vitória soviética, do povo soviético, não do povo russo, ou não Uhum, só do povo russo, mas vitória com apoio dos aliados, que a União Soviética uhum, venceu. sim. Não vamos esquecer, porque Sim, por sim, isso, uhum, na Ucrânia, o dia, tanto dia 8 de maio é celebrado como dia do fim da Segunda Guerra Mundial, e dia uhum, 9 de maio é celebrado como dia da memória e como dia da memória, mas nunca como dia da vitória russa.
A União Uhum, Soviética não conseguia vencer a Alemanha nazista sem apoio dos aliados, sem Lend-Lease, o uhum, fornecimento de produtos e técnica militar para a União Soviética, aquilo que agora o Congresso americano aprovou Lend-Lease para a Ucrânia. E não vamos esquecer que das perdas ucranianas, mais de 8 milhões de pessoas, entre eles o meu avô Ivan Tronenko, que deu a sua vida para aquela vitória. Por isso, para nós também é dia da memória, o 9 de maio. Mas nós não vamos dar o prazer de celebrar esse dia no, no nosso território. Eles podem colocar os monumentos de Lenin de volta, o outro carrasco como Stalin, Trotsky, Dzerzhinsky e tantos que realizaram crimes de guerra e genocídios na Ucrânia. Eles podem colocar de volta nos territórios ocupados, mas eles nunca vão prevalecer na Ucrânia. E a Ucrânia já há 30 anos é país independente, é país que renovou a sua independência, graças a Deus, e que não vai permitir esses clichês da propaganda soviética e russa sobre a vitória do povo russo na Segunda Guerra Mundial. Quem venceu foi o povo soviético. E quem foi ocupado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães nazistas foi a Ucrânia e a Bielorrússia. Isso parte da Federação Russa. uhum. E quem deu as suas vidas foram vários povos da União Soviética, e não só o povo russo, como a propaganda da Rússia quer mostrar, com o apoio dos aliados. Por isso, não vamos dar esse gosto para eles. De novo, essa guerra é entre democracia e escravidão. E o povo ucraniano, como povo guerreiro, como povo da geração dos caçacos, não quer morrer escravo. Ele, se morrer, se dar a sua vida pela independência da pátria, pela nossa integridade territorial, pela nossa soberania, como povo livre, e não como povo escravo. Uhum. Agora, um último comentário, senhor embaixador. Diante de tudo isso, desse tempo da guerra, também do fracasso das negociações, tá? E agora, o que se espera? Até quando vai, né, esse conflito, ou essa guerra, essa agressão? Há alguma perspectiva da parte do corpo diplomático da Ucrânia, eh, em relação a um possível fim, a possíveis negociações de um cessar-fogo, mas não de um cessar-fogo para 1, 2 dias, assim, mas realmente do fim do conflito? Há alguma perspectiva ou não? Há perspectiva da vitória da Ucrânia. E finalmente o Ocidente está apostando na vitória da Ucrânia. Eles entenderam que a política de apaziguamento, a política de protelar as negociações, como foram as negociações do Minsk, por exemplo, ela não funciona com o regime ditatorial e autoritário da tirania do Putin. E eles estão vendo que os ucranianos estão prontos a derrubar esse regime militarmente, com o apoio do Ocidente, com o apoio da OTAN, com o apoio dos países desenvolvidos da Europa. A questão é só do tempo. Quanto tempo vai levar e com que custo do nosso lado ucraniano nós vamos derrubar esse regime. Para nós não tem o plano B, não tem o outro cenário se não vencer. E nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Eu tenho toda a certeza. E essa certeza tem o Ocidente também, que nos apoia. O regime totalitário do Putin vai falir por causa de essa vergonhosa esse vergonhoso
desfalque que eles vão sofrer na Ucrânia. Porque sabendo a história do Império Russo, da falha que eles receberam desde japoneses em 1905, fiasco que eles militar que eles receberam durante a Primeira Guerra Mundial, do fiasco do Afeganistão. Só essas perdas humilhantes militares vão levar para a mudança do regime na Federação Russa. Isso que espera o regime de Putin, junto com o patriarcado de Moscou. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa conversa com o senhor embaixador Rostislav Tronenko. Muito obrigado pela visita e também pelo seu tempo disponível para essa conversa. Eu que agradeço, Padre Теодору, дуже вам дякую і дякую за розмову цікаву, за ваші цікаві питання. Eu agradeço esse diálogo e agradeço ao senhor por preparar as perguntas tão interessantes, acredito, não só para nós dois, mas também para todos que assistiram essa gravação. Muito bem, então, ще раз вам дуже дякую і доброго дня вам. Слава Україні! Героям слава! Слава.